luta sem fim. A gente vê na vida, né? A gente viu aqui o pessoal compartilhando. E a gente vai prosseguir. O povo de Israel, Deus escolheu Israel para que eles não tivessem paz nesta terra. Ele podia ter escolhido o Egito. Ele podia ter escolhido a Macedônia. Ele podia ter escolhido a Itália. Ele podia ter escolhido qualquer lugar ali que já existia e que nem se ouve falar muito naquele tempo. Mas ele escolheu um povo sem identidade, sem terra, sem o que quer que seja que eles pudessem se apegar. Até hoje não tem terra. E a terra que tem é sempre contestada. E eles eram andantes. Ele era andantes. Ia do lado, para o outro lado, para o Egito, para Ur dos Caldeus. Eles iam para o Iraque. Eles iam lá para o norte de Israel, para a Mesopotâmia. Eles voltavam para a Palestina. Voltavam para o Egito. Voltavam para cima. Eram cativos da Babilônia, cativos da Pérsia, cativos da Medopérsia. E assim foi. E assim é até hoje. De manhã eu comentei aqui que se eles tivessem que ter uma terra, seria a Palestina, que é onde eles não estão. E eles estão brigando, um briga com o outro. É minha, não, é tua, não, é minha, não, é tua, não, e eles ficaram assim. E tudo isso é de propósito. Primeiro, para a gente não se apegar a essa terra, que nem joio. Porque o joio se agarra a essa terra. Sempre tem alguém que nunca ouviu. Mas a diferença do trigo e do joio é que o trigo se arranca fácil. E o joio você puxa. Sabe aquele mato duro de se tirar? Tem uns que ele forma uma batata embaixo, que não que tire. Ele quebra a sua coluna, mas você não tira. O trigo sai. Ele falou, aqui vocês não têm paz. Que é luta. É luta hoje, é luta amanhã, é luta depois da manhã. Hoje sou eu, amanhã é o filho, depois da manhã é o irmão, depois da manhã é outro. E assim vai indo. Hoje mesmo um irmão ligou para nós, acabou de perder um irmão, Foi viajar lá para São Paulo, o irmão Marcos, do Sebo Releitura. E aí, é assim, é o ciclo. Nós vivemos nesse ciclo. Quando alguém chega a contar alguma coisa, eu estou sempre preparado. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, amanhã é outra coisa. Tudo bem, vamos lá. Cada dia vamos resolver o que precisa. E Deus deixou assim. Só que Ele deixou uma providência. E a providência foi... Primeiro eu vou ler uma coisa interessante. 1 Coríntios 1, 27. Que diz assim, olha. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aqui nesse texto mostra que ele nunca pegou alguém forte, poderoso, rico, bem estruturado para fazer o que ele queria. Jamais. Todas as pessoas que marcaram a história, que hoje nós lemos como pessoas que teve triunfo, foram pessoas fracas. Bem fracas. Moisés era fraco. As pessoas que viam, Davi era um pastor escondido.
Gideão era o sujeito que, quando foi chamado, ele disse: eu? O mais fraco da casa da minha tribo, das tribos? Quando Deus quis escolher e suscitar homens, naquele tempo, homens que fossem testemunhas fortes, as mães eram estéreis. A mãe de Samuel era estéril. Tem muitas. A mãe de João Batista era estéril. Maria era uma virgem. E todas elas foram suscitadas de mulheres estéreis. Coisa interessante, né? E é nesse sentido aí que Deus dirige nós, o seu povo, no meio das tribulações. Agora vamos ler ali, Juízes capítulo 7, verso 8. Vamos ver Juízes capítulo 7, versículo 8. Nós vamos ler essa história bem devagarzinho, porque ela já é por si autoexplicativa. Então aqui, Juízes, agora vai, se fosse achar aí na Bíblia aí de folha, alguns iam ter mais dificuldade, né? Juízes capítulo 7, verso 8. Então diz assim. Então, vamos ler o verso 4 em diante. Vamos ler devagarzinho, tá bom? Aí a gente vai entendendo. Disse mais o Senhor a Gideão. Vamos ler do verso 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Aquele povo tudo estava juntado e o esquema era a guerra. E Gideão juntou tudo que ele podia. Tudo que podia lutar. Criança maior de 7 anos, ia tudo. Não sobrava nada. Mas todo aquele ajuntamento, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia gloriar contra mim, dizendo: a nossa força nos livrou. Não foi Deus. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10 ficaram. 10.000 ficaram. Talvez Gideão foi lá e tirou o povo, falou: vamos tirar 10.000. Oh, bastante, né? Se fosse 100, vamos tirar 100. Não, vamos tirar bastante. Deus falou que tinha muito, vamos tirar um pouco mais, 10.000. Aí falou: vamos entrar no acordo então, né? Que nem conta de turco. Vai 1.000, vem 1.000, vai 1.000, vem 1.000, sobra 22.000. Né, Marcelo? Belezinha, vamos ficar esses 22.000 aí. Já é menos, nós ficamos felizes, bem confiantes. Deus também fica feliz, afinal de contas serão 10.000. Verso 4, mas disse mais o Senhor a Gideão: tem povo demais. Pensou? Ainda tem muita gente. Tem muita gente ainda. 22.000, eu vou falar que vocês ganharam. Então vamos fazer uma coisa. Faze eles descer as águas, e ali vou provar. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não vai contigo, esse não vai. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse. A conta seria mais simplificada, o jeito seria mais fácil de ver. A matemática seria visível. É só você olhar. Quem está de pé, vai. Quem agachou, fica. Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, põe à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Entendeu? Baixou e lambeu, tira fora. Não é lugar para cachorro.
O que ajoelhar também não vai. Porque eu não quero ninguém de joelho aqui. Aí não, ali não. Joelho é diante de mim, não diante desses inimigos aí. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire para o seu lugar. E aí? 32.300. Quantos por cento? Hã? 3, qualquer coisa. 3, qualquer coisa. Não ficou nem com os 10%. Porque crente tem a mania dos 10%, né? 10% é coisa do crente. Tudo é 10%, a mania é 10%. Ah, tá bom, a mania é boa. Obedece ao que está escrito, está tudo certo. Verso 8. Tomou o povo as provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas debaixo dele, no vale. E aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor disse: levanta-te, desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura almoço, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Olha, qual era o tamanho daquele exército que eram os midianitas? Dizem que é como gafanhoto. Eu nunca vi em filme, né? Vi em filme, aquele mundaréu de gente que não acabava mais, que a Bíblia fala assim, olha, é como gafanhoto de tanta gente que tem. E aí talvez Gideão pudesse ter pensado, e nós com 300? E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. E se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. A tenda do comandante, o pão de cevada. Ali está mostrando Jesus Cristo. É Jesus, o Deus conosco, que está em nós e que conduz-nos à vitória. E aquele pão deu de cara com o comandante, que comandava aquele exército todo, e bateu, e a tenda ficou de tal forma estragada que ficou de cabeça para baixo. Aquele homem tinha visto isso. Então respondeu o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha, alguém de Deus ali? Alguém de Deus mostrando sua força. Alguém de Deus mostrando a palavra de Deus, a visão de Deus. Toda a nossa vida nesta terra é como a terra de Israel, pontuada de provações, e serão uma atrás da outra. Uma vez eu era um sujeito muito ansioso, angustiado, porque na minha concepção, a minha cultura da minha casa não permitiu que eu fosse alguém mais estruturado, que sabe estar no meio de um conflito e permanecer firme
Eu aprendi isso com o tempo e com a graça de Deus. Estou aprendendo. Porque aí Deus um dia me disse, se você esperar ter paz para andar comigo, e crer em mim, e crer nos meus milagres, você nunca terá paz. Porque a graça de Deus, ela se manifesta no meio das provações e no meio dos desertos. É ali no meio que a graça de Deus vai sempre se manifestar. E se nós não permitirmos dia após dia que nós tenhamos a visão de Deus para mantermos a paz e a calma no meio das tribulações, em ritmo de guerra, seremos por todo o tempo da nossa vida pessoas atribuladas. Mas ali, ele ensina para nós, qual é a visão de Deus no meio da guerra? E o verso 16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos, trombetas, cântaros vazios, com tocha neles. Quais eram as armas? Era a espada? Era Jesus, eu nunca consigo lembrar o nome daquela coisa. Já perguntei 2 vezes me socorreram, e ainda estou com dúvida. Que era aquela coisa que o sujeito põe o cavalo na frente e vai em pé nela assim? O que é, Paulo? Pira? Bigas. Oh Jesus, sabe que eu vou lembrar? Uma hora eu aprendo. Não era homem com bigas, nem cavalos. Deus não deu bigas para ele, nem as espadas, nem mandou recorrer à artilharia que eles tinham na época. Mas ele falou para aqueles 300, tome nas suas mãos trombetas. O que são as trombetas? A trombeta é o louvor. O canto, não precisa ser o canto no estilo, conceito que nós temos, tipo, cante bem. O canto, aliás, eu acho que essa igreja canta muito bem. Né? Todas as vezes que o ministrante do louvor que pede para só a igreja cantar, mas como o povo canta legal, né? Hoje de manhã alguém fez isso, de manhã e foi do mesmo jeito. Mas eu fiquei assim, escutando o povo cantante esse. Né? Mas o canto é o canto do louvor, é o agradecimento à vida, é a gratidão. E o louvor é a vida no altar, que glorifica a Deus e que nos faz vencer. É o que eu sempre digo, é o bico de sabiá e jamais a boca de sapo. Na terra no brejo dos revoltados estão os sapos a coachar. Na copa das árvores estão os sabiás, que sabem o que é cantar. E ali Deus coloca para eles as trombetas. Eu vou dar trombetas na mão de vocês. E depois das trombetas ele deu cântaro vazio. O que é cântaro? O que é lâmpada? Tem um verso em Provérbios que diz, lâmpada do Senhor é o espírito do ser humano. É onde Deus habita. Não sei se o Valmir pode auxiliar ali, acha esse texto aí para mim. Lâmpada para o Senhor é o espírito do homem. Que é no nosso espírito que habita, que vem habitar, ou virá habitar, a presença de Deus, em nosso espírito. E a pessoa que é cheia do Espírito, ela tem a segunda arma de guerra para vencer as lutas. Porque nós somos a lâmpada. E ele deu os cântaros vazios. Vale até a pena a gente ler junto. Vamos prestigiar o esforço dos companheiros. Vamos lá? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. É aqui. Eles estavam segurando os cântaros, que Deus estava dizendo, eu vou habitar aí. É aí que eu vou habitar. Nós somos a lâmpada do Senhor. Lâmpada, lembra das 10 virgens que tinham as suas lâmpadas cheias?
A lâmpada é o recipiente. E ele habita e coloca ali sua palavra. E a terceira arma é a tocha dentro delas. É o luzeiro. É o luzeiro onde Deus colocaria a sua presença. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E a luz que está ali. E Jesus estava ali sempre nas batalhas, porque Jesus diz a Bíblia que nada do que se fez foi feito sem Ele. Ele era o pão que derruba, Ele era a luz que ilumina, e é Ele que virá habitar no cântaro. E Ele falou assim: chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Deus é a força, o Senhor. Gideão é só o instrumento. Nós não temos força. A força que habita em nós é o próprio Deus. Nós não vamos pela força. Nós não vamos fazer as coisas. É o Senhor que faz em nós. Deus era a força. Gideão era o fraco. E se ele ajuntou 32 mil, aqui o Senhor quis ressaltar: não será com 32 mil, será com 300. Para que nem você e nem o povo digam que vocês têm grande vitória, a ponto que vocês vão dizer: só pode ser um milagre. Nós somos muito enganados com a gente mesmo, né? A gente sai à cata das coisas e às vezes não deixamos Deus agir em nossas vidas. E permaneceu cada um no seu lugar e ao redor do arraial, que todo deitou a correr. Não, está errado aqui. Verso, já parei aqui, povo. Verso 19: chegou, pois, Gideão e os 100 mil que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias das trombetas e as despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, tocha e corneta. Olha que coisa. E diziam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e deitou a correr, e a gritar, e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Betissita, até ao limite de Abel, Meolá, acima de Tabate. Só a tocha e só as trombetas causaram tanta confusão, porque foi amplificado de tal maneira que eles disseram: que jantarada é essa? E eles ficaram confusos entre si, e entre si as espadas começaram a matar uns aos outros. Aconteceu aquela ilusão de ótica tão grande, que nada ficou de pé, e ali Deus deu a vitória àquele povo, àquele Gideão. Olha que coisa interessante. Como é que a gente ganha as nossas batalhas, irmãos e irmãs? A gente deveria orar mais, sabia? A gente deveria ficar mais cantando mais, orando mais, cantando no sentido de louvor, não especificamente na música. Deveríamos ficar mais na presença dele, dizendo assim: olha, quando for difícil demais, o Senhor tem espaço. Mas enquanto tem espaço nas nossas forças, ele não faz muita coisa. Enquanto nós confundirmos isso, ele vai ficar sempre quieto. E aqui a gente vê aqui no texto da Bíblia, que em meio a um exército de 32 mil, Deus instruiu aquele homem e o número de combatentes para ser reduzidos
purificando daqueles que estavam com medo. Deus falou: pessoas demais têm medo. E não há nada pior do que alguém com medo no meio da gente. Quando você está rodeado de gente e você fala, vamos, de repente aparece um com boca de sapo e começa a dizer, isso não vai dar certo, isso não vai rolar, né? Isso não vai acontecer, nós somos poucos, ou não vai dar certo porque é muito caro, não vai dar certo porque é pouca gente, né? Aquela coisa toda. Isso é uma coisa que eu tenho paura na vida. É quando, aqui não acontece muito, mas quando alguém vem e vai pregar, ou vai, por exemplo, a igreja está aí. A gente sabe muito bem que de noite o número de pessoas é menor, porque o povo vem de manhã mesmo. E aí para a escola dominical e tudo mais. Mas quando chega aqui um pregadorzinho e começa a dizer, embora somos poucos, eu já fico com comichão. O que é isso? O que é isso que é poucos? Billy Graham, Deus converteu Billy Graham numa reunião de uma pessoa, um pregador, que fez uma pregação linda. Mas ele chegou lá para pregar, para 300, tinha 10. E ele ficou tão desanimado, ele disse assim, mas essa pregação é muito boa. Eu vou pregar lá, eu vou queimar esse cartucho hoje. Eu vou queimar hoje esse cartucho aqui, vou nada. Eu vou pregar qualquer coisa que eu já tenho na cabeça, e vou deixar essa boa aqui para domingo que vem, que tiver mais gente. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, você vai pregar isso que você preparou, porque foi eu que dei a palavra. Aí ele ia pregar outra, mas ele ficou incomodado. Ele falou, não, tá bom, essa mesmo. Pregação boa tem que pregar mais vezes, né? Então prega de novo depois. E pregou. E no meio daquelas pessoas tinha um jovenzinho. E o jovenzinho chamava-se Billy Graham, que se converteu naquela reunião. E Billy Graham foi o evangelista, que não haverá outro como ele, porque os tempos também são diferentes. Não adianta queremos repetir a dose de John Wesley. A nossa vontade é enorme, mas Deus tem os seus tempos. E ele pregou ali, porque Deus usa aqueles que Ele tem, aqueles que são as coisas fracas, para confundir as fortes. Quer ganhar uma batalha? Vá sem dinheiro e ouse crer. Quer vencer alguma luta? Vá e não escuta os bocas de sapo se a palavra de Deus falar com você. Você quer vencer um exército? Vá você. Você pode não ver o exército que você venceu, mas a história vai contar a partir de você um dia. E você vai ver como é. Não é? E Deus falou para Gideão, tire os medrosos do meio de vocês, porque eles vão atrapalhar vocês. Quantos corajosos ficaram? 300. Ele foi, é com esses aí, que vou dar a batalha a vocês. Sabe? Num estudo de célula algum tempo atrás, na Copa do Mundo de 1998, todos nós ficamos abestados, né? Ao ver um timeco ganhar dos Estados Unidos. Quem foi? Vamos, quem foi? Quem lembra? Alguém vai arriscar? Trinidad e Tobago. Tinha nem time, era um time de pelada. É um time de pelada. Pegaram os miozinhos, bora jogar contra os Estados Unidos? Foram. De repente, tiraram os Estados Unidos da Copa. Um time rico. O time deles reunido, acho que dava o produto interno bruto de Trinidad e Tobago. De tanto que valia cada um. E eles foram. Para eles ganharam a Copa. Para eles a Copa foi ganha. Mas é assim, sabe? Gideão ainda, mesmo enfrentando as dúvidas e incertezas, ele obedeceu às instruções do seu Deus e conduziu aqueles 300 homens ao acampamento dos midianitas. Vamos.
E surpreendeu o inimigo no meio da noite e fizeram a maior zoeira, porque Deus falou, como eu fizer, vocês façam. O que Deus fez? Deus falou com os anjos, cantem, toquem, e eles ouviram, milagrosamente, o canto dos anjos, e imitaram o que os anjos fizeram, porque Deus havia dito, o que eu fizer, vocês façam. Eita, mas eu sou arretado de feliz quando Jesus falou, eu só faço aquilo que vi meu Pai fazer. E o que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço aquilo que vi o meu Pai fazer. O que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo as palavras que meu Pai falou. Olha que coisa. Nas horas de lutas que a gente compartilha sempre, o que nós fazemos? O que nós fazemos, não é? Hoje de manhã eu disse assim, quando alguém fica doente, ao invés de ensinar o nome de remédio, porque quanto mais velho a gente fica, mais conhecedor de farmácia a gente fica também, não fica? Olha, você pode pedir aí para alguém, você está com dor na coluna, já vai alguém, o que você quer? Flancox. Tem vezes que fala assim, eu vou ser médico, vou lá na igreja, vou ficar lá fazer um plantão medical para a comunidade. Vê quanto que você quer. Tosse, SPEC, Notus. Toma 3 dias, os 7 vai passar. Dor de cabeça? Tilenol, sinus. Tilenol, enxaqueca. Sinusite? Tilenol, sinus. Quer livrar-se das dores todas que você tem no corpo? Sim, toma uma injeção de Diprospan. Quer dormir bem? Um remédio que não vicia e é bom? Loredão. Quer tomar um remédio para loucura? Vai no psiquiatra e pede para ele te receitar Vensate. Acho que vou trocar meu diploma. Hã? É. Aí eu falei, a gente tem que ser mais ousado. Ficou doente? Você é crente? Não põe a mão. E ore. Tem vergonha de orar porque talvez a pessoa não vai sarar? A maioria não vai sarar mesmo. Porque Deus tem os seus propósitos. Mas a minoria você não sabe quem é. E se for essa a minoria? E ora, e se vai sarar ou não vai sarar, não é problema seu. Se você orou com fé, é problema de Deus. Ele que falou para fazer. Amém? Ele falou para fazer. E se não sarar, a pessoa vai descobrir o remédio. É o que eu disse, a água sempre encontra um buraco para sair. O sujeito vai procurar os seus negócios. Aí eu indo embora, a minha filha disse, pai, gostei da sua pregação. Eu falei, oh, que bênção. Só que quando eu tenho dor de cabeça, eu me mando tomar aqueles remédios lá em casa. Aí eu falei, ai Jesus. É por isso que Jesus falou, né? O santo de casa não tem crédito. Ou, em nossas palavras, santo de casa não faz milagre. Aí eu falei assim, tá bom, Ana, eu prometo daqui para frente, todas de vocês, que me falar que está tossindo ou espirrando, a primeira coisa que eu vou fazer é enfiar a mão na cabeça de vocês e vou orar. Olha que coisa. E eu vou fazer isso mesmo. Não vai ter jeito, né? E aí você vê como Deus faz com a gente. Ele faz para a gente falar, tocar as trombetas, orar, crer no sobrenatural e andar no meio da guerra em paz, porque nós somos como o povo de Israel, não tem pátria. Minha pátria e sua não é aqui. Nós somos como peregrinos em terra estranha. Este lugar não é nosso. Nós vamos encontrar e ansiar pelo lugar que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto vivemos nesta terra, vamos achar paz no meio da guerra. Porque se você esperar cessar as guerras, você nunca terá paz. Mas Deus te deu as armas. Não são só essas que nós conhecemos aqui, que são as trombetas, o cântaro e a tocha. Deus nos deu a sua presença. E a sua presença está conosco, para nos fazer mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo disse, aprendi a andar contente em toda e qualquer situação, sei passar necessidade, sei ter abundância, sei estar preso, sei estar livre, mas tudo posso naquele que me fortalece, ainda que eu morra degolado,
e morreu degolado, mas morreu feliz, porque sabia que estava peregrino na terra. Nós somos peregrinos na terra. Se você tiver noção de que é um peregrino nessa terra, a maioria dos seus problemas irão por água abaixo, porque você vai ansiar pela glória, ansiar pelo céu e pela presença de Deus, de modo que essas coisas são, todos nós temos muitas lutas e sofrimentos, mas elas vão ser os detalhes da vida, porque o Senhor vai dizer: vocês são peregrinos em terra estranha. Meu problema é que eu sou agarrado a esta terra, não sei porquê. Cabelo cai, óculos aumenta de grau a cada ano, não é? Massa de músculo vai derretendo, e a gente insiste em ficar pegado nessa terra. Por quê? Antes da ressurreição de Jesus, todas as bênçãos teriam que ser para esta terra. Essa era a fé dos hebreus. O Messias tem que vir aqui para dar um jeito nesta terra. E tem muito crente hebreu aqui, que tem que ser governo A, governo B, para o Brasil ir para frente. Vocês estão de brincadeira? Devemos orar sim por um governo bom e por prosperidade, mas pode vir governo que for. Esta terra terá que ser redimida na glorificação. Nós somos peregrinos, amantes. E depois da ressurreição, o Pedro que queria a espada para cortar a orelha, abandonou a espada e disse: me crucifica de cabeça para baixo, que não sou nem digno de ser crucificado como Jesus foi. Porque agora não tem importância. As cartas que ele escreveram, que Pedro escreveu, estavam de olho na eternidade. Ele deixou a visão terrena. E todos os apóstolos foram mortos, olhando para cima. Sabiam que a pregação os faria morrer. Você tem provação? Eu tenho, você também tem. Mas qual provação sua pior do que tirar-lhe a sua vida? Tem pior do que isso? Essa era a provação deles. Saber que mais cedo ou mais tarde eles seriam martirizados. Mas a visão deles estava lá em cima, olhando para o autor e consumador da sua fé. Nós vamos ter vitória nas provações, amém, irmãos e irmãs? Sempre. Mas vamos fazer uma cabana lá no meio do deserto, tomar uma água fresca, depois continuar andando pelo deserto. Vamos orar? Vamos focar.